se eu não conseguir bancar as despesas do meu negócio? Será que eu vou ter cliente suficiente? A concorrência vai acabar comigo? Tem muita gente no meu nicho. Como é que eu vou saber se o preço que eu tô aplicando é o preço correto? E se os meus funcionários resolverem me roubar? O que eu vou fazer? Será que eu vou saber separar o dinheiro da empresa do dinheiro pessoal? Não sei, tô muito confusa. Se você tá aí, cheio de medos financeiros que o seu negócio pode te gerar, fica aqui comigo que a gente vai falar sobre eles e como você pode se blindar para não cair nessas armadilhas. Vamos lá? Bom, gente, eu vou falar aqui de 6 medos financeiros mais comuns que a maioria dos empreendedores tem. O primeiro deles é o medo de não conseguir bancar as despesas do negócio. Como é que você resolve isso? Então, você tem que entender quais são os custos do seu negócio. A primeira coisa que você tem que saber, se você vai conseguir bancar ou não as suas contas, você tem que saber quanto você está gastando e quanto você está recebendo. É simples, né? Receitas menos despesas é igual a lucro. Você vai saber se vai sobrar ou se você vai faltar dinheiro. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entender quais são os custos do seu negócio. Se você ainda não sabe como fazer isso, acesse o vídeo aqui em cima que eu já fiz um vídeo falando como é que você faz para organizar o controle de custos da sua empresa e poder saber exatamente quanto você está gastando, com custo fixo, com custo variável, com despesa. E aí você vai ter uma noção clara do quanto você está gastando e para onde está indo esse dinheiro. A segunda coisa que você tem que fazer para saber se você vai conseguir bancar suas despesas ou não do seu negócio, ou se você já tem um negócio e tem medo de saber que está no prejuízo, você precisa controlar o seu fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa, gente? Nada mais é do que a entrada e saída de dinheiro. É um sistema onde você vai entender quanto está entrando e quanto está saindo. E aí assim você consegue ver se você está conseguindo bancar ou não as suas despesas. E caso você não esteja conseguindo ou esteja muito ali no limite do 0 a 0, você tem que pensar em alternativas para conseguir virar esse jogo. Além disso, gente, além de ter um controle de custos claro e robusto, você também tem que controlar o seu fluxo de caixa, mas não adianta nada a gente ficar preenchendo planilha, pensando em 1001 coisas que a gente pode fazer se a gente não analisar esses dados. Então é muito importante que, além de você controlar os seus custos e acompanhar o seu fluxo de caixa, que você analise esses dados, que você tenha ali um processo de estar sempre periodicamente analisando como é que tá aumentando as despesas, tá reduzindo o lucro, tá aumentando o lucro, como é que você faz com cada uma dessas informações. Então a análise, gente, ela é a base de qualquer coisa. Então não adianta a gente ficar controlando um monte de coisa, preenchendo um monte de planilha, inserindo um monte de informação em sistema, se a gente não tem o hábito de analisar aquilo. Então, para saber se você se você tem condições de bancar as despesas do seu negócio, se você vai ficar no lucro, se você vai ficar no prejuízo, nada de ter medo. É igual quando a gente está doente e tem medo de descobrir que está doente, ou tem medo de descobrir qual é a nossa doença. Se a gente fica com esse pensamento de ter medo de saber que está no prejuízo, ou eu tenho medo, eu posso estar no lucro, mas eu prefiro nem saber porque eu tenho medo de saber sobre isso. É pior, porque você não tem nada para fazer. Se você não sabe se você está no lucro ou no prejuízo, e você está no prejuízo, você não pode fazer nada, porque você não sabe que está naquela situação. E mesmo que você esteja no lucro, você também precisa investir em ações inteligentes para atribuir esse lucro. Quer dizer, você vai embolsar todo esse lucro para o seu bolso? Não necessariamente, isso não é o mais inteligente. Então, quer dizer, eu pago todas as contas e tudo que sobra fica para mim. Aí você nunca consegue reinvestir na própria empresa. Então, mesmo que você esteja no lucro, é importante você saber que você está no lucro e quanto é esse lucro para saber o que você vai fazer. Então, é importante que a gente analise os dados. Então, nada de ter medo de saber que está no prejuízo, hein? Vamos perder esse medo. É melhor a gente saber que está doente, saber qual é a doença, para poder tomar o remédio certo, do que a gente ficar às cegas e se deixar morrer, né? Então, vamos lá, gente. Um outro medo comum, muito comum dos empreendedores, é medo de não ter clientes. Muitas pessoas falam, eu tenho medo, eu quero abrir um negócio, eu comecei um negócio, mas os clientes não estão vindo. Será que o meu produto é bom? Será que o meu serviço vai ser bom? As pessoas vão se interessar? E aí, como é que você vai fazer para saber se o seu produto, o seu serviço é bacana, mesmo que você já tenha começado no empreendedorismo, que você já tem uma empresa, mas você está sentindo que o seu movimento está fraco, que as coisas estão devagar e você está achando que o problema é não ter cliente. A primeira coisa que você tem que fazer, isso se você você tem um negócio e ainda não fez isso, você já começou errado. Então tá na hora de consertar isso, tá? E se você ainda não tem um negócio, está querendo montar,
e ainda não pensou em fazer isso, é importantíssimo que você faça isso o quanto antes. Que é o quê? Uma pesquisa de mercado, gente. Você precisa fazer uma pesquisa de mercado para entender a demanda do produto ou serviço que você quer vender. Então, você tem que fazer pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, ir a campo, criar pesquisa na internet, falar com as pessoas. Se você já tem um negócio, isso é mais fácil, porque você já vai ter algum cliente ali chegando para você e você pode conversar com esses clientes que já estão com você, mas é importante que você também vá ao mercado e entenda qual é a demanda para o seu produto ou serviço que você quer oferecer, para você saber se você tem ali um nicho interessante para se inserir, ou se você precisa fazer algum ajuste. E aí, gente, isso não é uma coisa que você faz, fiz a pesquisa aqui de mercado e tá tudo bem, esse nicho tá ok, meu produto, meu serviço vai ser requisitado e tá tudo certo. Pronto, segue a vida e nunca mais faz pesquisa. Não, gente, pesquisa é uma coisa que a gente vai fazer sempre. A gente nunca deixa de pesquisar, então a gente tem que estar constantemente fazendo pesquisas a respeito do nosso mercado, do nosso nicho, do nosso produto, do nosso preço, dessa pesquisa de satisfação dos nossos clientes. A gente nunca vai parar de pesquisar, porque isso vai sempre retroalimentar o nosso próprio negócio para que a gente melhore e aí consiga prestar um serviço ou um produto melhor ainda e faça esse fluxo girar constantemente, tá? Vamos ver aqui. Você tem que ter clareza do papel do seu negócio no mercado em que você está inserido. Então, não adianta também você fazer uma pesquisa de mercado e entender que tem uma demanda ali para aquele produto ou serviço que você quer vender e você não consegue entender qual é o posicionamento do teu próprio negócio naquele mercado em que você quer se inserir. Então, você precisa entender qual é o papel do teu negócio naquele mercado e como é que ele se conecta com seus clientes. Então, os meus clientes, eles veem valor num excelente atendimento. Então, você tem que, às vezes você vende um produto, mas o seu mercado valoriza muito o atendimento. Então, você tem que pensar em formas de melhorar a sua forma de atender para que isso se conecte com os seus clientes e você consiga ter maiores lucros e melhores resultados. Tá? Para que você perca esse medo de não ter clientes, você tem que estar constantemente olhando para esses clientes, conversando com esses clientes, querendo entender quais são as necessidades, quais são as dores, o que eles sentem falta, o que tá bom, o que pode melhorar, para que você possa sempre estar tentando atender essas expectativas. E claro, entendendo também se aquilo que o seu cliente quer é de fato o que você quer entregar. Se você percebe que há uma divergência de entendimento, quer dizer, o seu cliente quer uma coisa, mas você não vê valor naquilo, aquilo te violenta, não é aquilo que você quer entregar, não era aquilo que você esperava, talvez seja o momento de você repensar se realmente esse nicho de mercado é o nicho de mercado que é mais adequado para você. Então, assim, é claro, a gente tem que entregar aquilo que o cliente deseja, mas se aquilo não está associado aos nossos valores pessoais e nossos valores enquanto empresa, a gente talvez tenha que mudar de direção, porque também não adianta a gente ficar se violentando, tá? Um outro medo comum, gente, que existe é o medo da concorrência. Algumas pessoas, elas entram no nicho e elas acham que aquele nicho está saturado, que tem gente demais e que vai ter muita concorrência, que não vai ter espaço para eles, porque já tem muita gente ali atuando naquele mercado. Então, a primeira coisa é entender o seu posicionamento no mercado que você quer entrar. Você quer ser o melhor? Você quer o seu segundo melhor? Você quer entrar como mais barato? Você quer ter os produtos mais diversificados? Então, assim, qual é a sua estratégia nesse mercado em que você quer entrar? Mesmo que tenha muita gente. Geralmente, quando tem muita gente num nicho de mercado, é porque tem muito dinheiro rolando ali. Isso já é um ponto de alerta, né? Um ponto que a gente pode prestar atenção e entender. Pô, tem muita gente ali, provavelmente tem muito dinheiro. Claro, vai ter muita concorrência. Mas aí a primeira coisa que você tem que definir, qual é a minha estratégia? Eu quero ser o que vai vender os produtos mais baratos. Não, eu quero ser o que vai vender mais caro com a melhor qualidade. Ou então não, eu vou ser o que vai ter os produtos mais diferenciados. Ninguém vai ter os produtos tão diferenciados quanto os meus. Então você escolhe ali o seu posicionamento e entende como é que isso se coloca naquele nicho que você está escolhendo. Daí, você precisa conhecer os seus concorrentes. Para você entender se você tem vantagem competitiva ou não, se você tem chance
de entrar nesse mercado ou não, de competir com quem já está no jogo, você precisa conhecer quem são seus concorrentes. Então você tem que conhecer que produtos eles vendem, quais são os preços que eles praticam, como é que é o atendimento deles, qual é o nível do atendimento, é um atendimento muito bom, é falho, onde é que estão as fragilidades dos seus concorrentes, né? Como é que é a forma de marketing deles, onde é que eles estão presentes. Eles estão presentes só no ambiente físico e você vê que dá para ir para o ambiente digital? Ou então não, eles estão no físico e no digital, mas no digital eles deixam a desejar. Então você precisa conhecer os seus concorrentes, conhecer mesmo, entender quais são os pontos fortes e os pontos fracos desses seus concorrentes, para que você entenda como é que você pode entrar ali na fragilidade dele. Ou não. Ou então como é que você pode tentar se equiparar àquilo que ele tem de melhor. Também é uma outra estratégia, tá? Além disso, você precisa saber, você já sabe qual é o seu posicionamento, tá? Eu quero ter produtos diferenciados. Eu já conheço ali o meu concorrente, sei no que ele é bom e no que ele pode melhorar. Aí você tem que entender quais são as suas forças, as suas oportunidades de mercado. Tá, eu escolhi ser diferenciado, os meus produtos vão ser os mais diferenciados possíveis. Então, o que isso te dá de força nesse mercado? Como é que isso te bota à frente em relação à competitividade com seus concorrentes? Quais são as oportunidades que ter produtos diferenciados vão te trazer? Então você precisa fazer esse estudo, você precisa fazer essa análise. Se você tem medo da concorrência, você tem que conhecer o inimigo para saber quais são as fragilidades e as forças deles. Mas você também tem que se conhecer, para que você saiba aonde estão as suas forças e as suas oportunidades e também as suas fraquezas e aonde estão as ameaças. Porque a gente não vai ser bom em tudo, né? Assim como o nosso concorrente, ele deixa a desejar, assim como o nosso concorrente, ele tem ali várias questões onde a gente pode entrar e se infiltrar e ir por aquele caminho onde ele está deixando meio de lado, nós também vamos ter as nossas fragilidades, as nossas fraquezas. E isso são ameaças. Então a gente tem que entender quais são as nossas fraquezas e as nossas ameaças. Ah, porque aí eu vou me blindar e não vou ter ameaça, não vou ter fraqueza? Não, a gente sempre vai ter. A gente nunca vai conseguir abarcar tudo. Mas uma vez que eu sei quais são as minhas fraquezas, quais são as ameaças do meu negócio, eu posso entender quais eu vou realmente me deixar mais vulnerável e quais são aquelas que são mais críticas e que eu preciso tomar alguma ação. Eu preciso ter alguma ação de bloqueio, alguma ação para me prevenir, para me proteger, e aquelas que eu vou poder deixar um pouco mais tranquilo. Mas eu preciso saber quais são essas ameaças e quais são essas fraquezas, tá? Isso é uma forma de minimizar as fraquezas e as ameaças. E aí, é legal você pensar também quais aspectos vale você competir com o seu concorrente e quais aspectos vale você se igualar, superar ou se manter ali abaixo dele. Então, assim, não é porque você tem um concorrente que você tem que querer ser igual a ele. Não. Você pode ter um concorrente entendendo como é que ele funciona, o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim. Você pode escolher. Eu acho que o atendimento dele é muito bom e eu acho que isso é um valor muito importante para o meu negócio, para o meu nicho. Então eu quero pegar e tentar me igualar ao máximo no quesito atendimento a esse concorrente X, que é o melhor que tem em atendimento. Então você escolhe que você vai querer ter um atendimento equivalente àquele concorrente, mas talvez em relação aos produtos, você quer que seus produtos sejam melhores. Então você vai querer se igualar a um determinado concorrente no atendimento. Em relação ao produto, você quer superar um outro determinado concorrente. E em relação ao marketing, você acha que não precisa nem se igualar, nem superar. Basta você ficar onde você está em relação aos seus concorrentes no quesito marketing. Então percebe que o estudo da concorrência, ele vai te guiar para você poder justamente se posicionar melhor no seu mercado. Não é tudo que você vai fazer igual a todo mundo, não é tudo que você vai ser melhor que todo mundo e não é tudo que você vai ser pior que todo mundo. Então você vai escolhendo aquilo que é importante, aquilo que é relevante no teu negócio e vai identificando quem é melhor, quem é pior e onde é que você quer estar se colocando nessa escada aí da concorrência, tá? Um outro medo, gente, muito comum que as pessoas que estão começando um negócio ou que estão pensando em abrir um negócio, elas têm, é como é que elas vão fazer para saber se o preço que elas estão pensando em aplicar, se é o preço correto, se é o preço que vai
efetivamente torná-las competitivas, se o preço não vai estar muito caro, se o preço não vai estar muito barato, sei lá, o preço vai estar totalmente discrepante do mercado. Como é que ela faz para saber isso? Então a primeira coisa é fazer uma pesquisa de preço. Se você tem ali um produto ou um serviço que já é veiculado no mercado, você vai até os seus concorrentes e vê qual é o preço de cada produto. E você faz uma relação mesmo. Ah, eu vendo roupa. Então, calça jeans está R$100. Blusa social está R$70. Sapato está R$120. Aí você vai fazendo. No concorrente A, esses preços. No concorrente B, esses preços. No concorrente C, esses preços. Daí você pode tirar uma média dos principais concorrentes. No estudo que você fez da concorrência, você escolhe com quais concorrentes você quer se comparar. E aí você faz uma análise de preço desses concorrentes e tira uma média ali, e aí vê se o preço que você está pensando em aplicar ou que você está praticando, se ele está adequado ou não ao mercado que você está inserido. Ah, Raquel, mas o meu serviço ou o meu produto é muito diferente, ninguém está vendendo isso, eu não tenho concorrentes diretos, é muito difícil saber. Então você vai fazer uma pesquisa de preço com os seus clientes. Se você não tem concorrentes praticando aqueles produtos ou serviços de maneira direta igual ao seu, você vai fazer essa pesquisa com seus clientes, que é quem vai comprar. Então você vai entender com eles, quando você for fazer uma pesquisa lá, será que eu vou ter cliente? Uma das perguntas pode ser, quanto você está disposto a pagar no produto XYZ? Ou então você já comprou o produto XYZ a um preço tal, que é o preço que você está querendo praticar? Porque na pesquisa tem muito isso, né? É legal a gente validar uma coisa que a pessoa já fez e não o que ela faria. Porque no mundo imaginário pode tudo, né? Então se você não tem concorrente, para você fazer uma pesquisa de preço com seus concorrentes, faça essa pesquisa de preço com seus clientes ou com seus possíveis clientes, para que você tenha uma ideia se seu preço está bacana ou não, tá? Além disso, gente, para definir preço, não basta só eu fazer uma pesquisa. Eu também preciso entender os meus custos, porque é com base nos meus custos que eu vou aplicar o meu preço. Então, eu tenho ali determinados custos diretos, custos indiretos e despesas que vão influenciar o preço do meu produto. Mas eu preciso, além disso, aplicar uma margem de lucro. Então, assim, pode ser que para algumas pessoas isso aqui que eu tô falando seja chovendo molhado. Mas eu tenho certeza que tem pessoas que não lembram que elas precisam colocar uma margem de lucro. O que é uma margem de lucro? Para eu saber qual é a margem de lucro que eu posso colocar, eu preciso saber qual é o preço praticado no mercado, para que eu não fique muito discrepante, nem cobre muito menos, nem cobre muito mais, porque senão eu não vou ser competitiva. Se eu não tenho concorrentes, eu preciso entender a média que o meu cliente está disposto a pagar, então eu também tenho ali mais ou menos uma ideia de quanto vai custar o meu produto. Só que além disso, eu preciso saber quanto eu gasto para poder gerar aquele produto ou serviço para o meu cliente. Então, digamos que o meu cliente está disposto a pagar R$200 no meu serviço ou no meu produto. Só que o meu custo é de 190. Se o meu custo é de 190 para um produto ou para um serviço, eu estou tendo R$10 de lucro, que seria a margem. Então, assim, você precisa entender quais são os seus custos, quanto você gasta para fazer cada produto ou cada serviço que você tem na sua empresa. Para que você entenda, se eu cobrar 200 e eu estou gastando 190, meu lucro talvez não seja o ideal. Então você tem que entender ali, essa margem de lucro tá ok para você? Então beleza, mantém 200. Não tá. Porque se eu tiver só R$10 de lucro, eu vou ter que vender 1 milhão de produtos em um mês e eu não consigo vender 1 milhão de produtos no mês. Então você tem que tentar reduzir os seus custos para que você possa aumentar a sua margem de lucro sem necessariamente mexer no preço, tá? Ou então seus custos são super baixos e você está com uma margem de lucro altíssima. Talvez, será que vale a pena você reduzir o seu preço para você ser mais competitivo? Se isso fizer sentido no seu nicho de mercado, nem sempre vender mais barato é a melhor opção para ser competitivo, tá? Então você tem que ficar atento a isso. E aí, como eu falei, a gente tem que definir uma margem de lucro. Então, para saber se meu preço está correto, eu preciso fazer uma pesquisa de preço, eu preciso entender os meus custos e eu preciso aplicar uma margem de lucro, porque senão não vai adiantar nada meu preço estar ok para o meu cliente e eu não estar ganhando nada com isso, tá? E aí, você também tem que ter clareza do valor percebido do seu produto ou seu serviço para o seu cliente, para você também definir um preço adequado. Então, quer dizer, qual é o diferencial do meu serviço ou do meu produto? De que forma ele traz valor para o meu cliente? Como é que isso é percebido pelo meu cliente? Para que você saiba o quanto está
para o meu cliente, quanto vale o meu produto ou o meu serviço para o meu cliente. O valor não tangível, tá? É um valor subjetivo. Quando a pessoa fica muito feliz, agradece muito, você entende que aquele produto tem valor para o seu cliente. Não é necessariamente o preço, é o valor. E isso como é que você vai descobrir qual é o valor do seu produto ou seu serviço para o seu cliente? É na troca com ele. Então, além de fazer pesquisas, onde você pode tentar captar a importância daquele serviço, daquele produto que você vende na vida do seu cliente, é você também, na troca com ele, tentar sempre entender por que ele quer aquele produto ou serviço, de que forma aquilo facilita a vida dele, de que forma aquilo traz um benefício para a vida dele. E aí ele vai te munindo de informações a respeito do quanto aquilo é valoroso ou não tão valoroso assim para ele. Isso vai te ajudar também a balizar um preço. Você vai começar a perceber, as pessoas... Isso tem um valor inestimável, assim, um valor muito subjetivo, que as pessoas valorizam muito. As pessoas estão sempre falando isso do meu produto ou meu serviço. Pode ser que isso seja um indicativo que seu produto está barato e você possa aumentar um pouco o valor do seu produto. Então é tudo para você avaliar, para você poder decidir qual é o melhor preço para o seu produto ou seu serviço. E aí, gente, um outro medo que os empreendedores também têm, isso é mais voltado talvez para comércio, tá? Mas não só. O empreendedor, às vezes, ele tem medo de ser roubado pelos funcionários. Eu tenho uma loja e aí eu não vou estar ali o tempo todo, porque realmente você não precisa estar o tempo todo no seu negócio. E aí eu tenho medo de ser roubado pelos meus funcionários. Eu tenho uma franquia e aí eu distribuo, eu entrego colchões e aí os entregadores, eles fazem jogadas, entregam menos colchões e revendem os outros, enfim. São várias formas, né, que as pessoas usam para poder se beneficiar de maneira ilícita das situações. Isso realmente é real. E aí eu não quero abrir um negócio, não quero ter um negócio porque eu não quero ser roubado. Eu tenho medo de ser roubado. Gente, o que a gente tem que fazer é se blindar, se proteger, né? Então, assim, claro, se isso é um medo muito grande, se você acha que um determinado nicho de mercado tem essa probabilidade muito alta, avalia outras opções. Mas isso, quando você abre um negócio, não adianta... Se você abrir um negócio pensando que só você vai trabalhar nele, é muito provável que você vai ficar muito limitado. Você não vai conseguir escalar, você não vai conseguir crescer. Você vai ficar limitado aos resultados que você sozinho consegue gerar. E se é isso que você quer para você, tudo bem. Mas aí você está limitado à sua capacidade produtiva. Agora, se você quer ter um negócio realmente, né, que cresça, que dê oportunidade de emprego para outras pessoas, que faça outras pessoas crescer e que você também possa crescer e se desenvolver, você inevitavelmente vai precisar de pessoas. E não adianta, eu vou trabalhar só com a minha família. Gente, no início isso realmente acontece, isso é muito comum. A gente chamar amigos muito próximos que a gente confia, familiares em que a gente confia, para a gente poder trabalhar ali com pessoas que a gente confia. E, de fato, essa é uma das coisas que eu acho que a gente tem que fazer. Se cercar de pessoas em quem a gente confie, para que a gente possa ter mais tranquilidade para poder lidar com isso. Mas conforme o seu negócio vai prosperando e vai crescendo, não vai ter tanto familiar assim disponível, não vai ter tanto amigo assim que você possa contar para compor o teu negócio. E você, inevitavelmente, uma hora ou outra, você vai ter que lançar mão de contratar alguém que você não conhece, algum desconhecido. E aí, como é que você vai fazer? Eu tenho medo de ser roubado. Então, assim, uma das primeiras coisas que você precisa fazer é ter o controle financeiro do seu negócio. Se você está desorganizado financeiramente, você não sabe quanto você ganha, você não sabe quanto você gasta, você mistura despesa pessoal com despesa do negócio, cara, você tem um prato cheio para uma pessoa que quer te roubar. Então, o ponto começa na gente mesmo, aonde eu posso me organizar e me preparar para lidar com pessoas que às vezes não estão com as melhores das intenções. Porque isso você não consegue necessariamente mapear numa entrevista, em um mês de trabalho. As pessoas, elas fingem, elas simulam. Então, não necessariamente você vai perceber de cara que aquela pessoa ali não tem uma índole adequada. Então, você precisa se proteger, você precisa se blindar. Então, a primeira, volta a reforçar, gente. A gente sempre fala disso aqui, a gente vai continuar falando. Controlar, fazer o controle de custos, fazer o controle financeiro, dá muito trabalho, tem que preencher planilha, depois eu tenho que aprender a fazer gráfico, eu tenho que mexer no Excel. Gente, se você tá nessa, é melhor você nem abrir um negócio, porque
É isso, você precisa fazer isso para que seu negócio se sustente numa base confiável. Então tem que ter o controle financeiro do seu negócio. Você tem que ter o controle dos seus custos, o seu controle de estoque se você tem estoque, tem que ter o controle de quanto sai, de quanto entra, controle de datas. Então você precisa ter isso claro e controlado, que é o primeiro passo para evitar que alguém te roube. Ou, se a pessoa vier te roubar, você vai saber, porque você tem aquilo controlado adequadamente, tá? Além disso, a outra sugestão que eu já falei um pouco é trabalhar com pessoas em quem você confia. Então é claro, eu vou trabalhar com amigos, com família, beleza, eu confio neles. E aí em determinado momento você vai precisar contratar alguém desconhecido. Como é que eu vou confiar em alguém desconhecido? É com o tempo, né? E aí como é que você faz para que você tente tornar aquela pessoa confiável, que você estabeleça uma relação de confiança com essa pessoa que você não conhece, com essa pessoa aí que você não sabe quem é? A primeira coisa é você estabelecer uma relação de valores. Então, quais são os valores da sua empresa? No que vocês acreditam? O que é importante? Então, a primeira coisa, você tem que comunicar isso. E aí, daí vai a importância de você ter uma missão, uma visão e valores bem definidos do seu negócio. Muitas pessoas acham isso uma baboseira, sabe? Missão, visão e valores. Sério? A gente vai mesmo ficar falando de missão, visão e valores? Todo mundo já está cansado de falar disso. Isso é coisa do passado. Gente, não é coisa do passado. É claro que você não necessariamente precisa estar com isso estampado no seu site, do seu produto, por exemplo, ou da sua empresa. Mas isso tem que estar incutido, no mínimo, dentro da sua empresa. As pessoas que trabalham com você, elas precisam ter clareza. Qual é a missão dessa empresa? Para que essa empresa existe? Qual é a razão de existir disso aqui? Além disso, qual é a visão? Onde é que essa empresa quer chegar? Para que eu estou trabalhando aqui? Só para ganhar o meu dinheiro do mês? Essa empresa não quer ir para mais lugar nenhum? Vai ficar nisso aqui mesmo? Eu tenho chance de crescimento? Eu não tenho chance de crescimento? Eu tô bem aqui? Então, para isso, a visão. E os valores são justamente isso. Eles valorizam ética, eles valorizam comprometimento, eles valorizam, sei lá, uma boa comunicação, um bom atendimento, eles valorizam integridade, eles valorizam contribuição. Quais são os valores que a sua empresa preza e que ela pratica? E aí, não adianta você dizer que você valoriza um bom atendimento, e na hora que seus funcionários eles fazem um excelente atendimento, você não reconhece isso. E reconhecer não é necessariamente dar um bônus financeiro, pode ser, mas é também reconhecer, é falar, poxa, eu vi que você atendeu aquele cliente muito bem, obrigada, parabéns, isso aí, continua assim, dá um reconhecimento financeiro, presentear essa pessoa com um livro que vai melhorar aquela habilidade nele. Enfim, reconhecer mesmo aquele funcionário naquilo que ele está fazendo de bom e que está alinhado aos valores que você preza para a sua empresa. Então, além de ter os seus valores definidos e claros e comunicados para todo mundo, é importante que você pratique esses valores. Então, você tem que ser a primeira pessoa a praticar esses valores. Quer dizer, se eu prezo um comprometimento, eu tenho que ser comprometido. Se eu prezo integridade, eu tenho que ter integridade. Então, quer dizer, na hora que eu tô ali atendendo um cliente e aí o cliente me dá um dinheiro a mais e eu não devolvo a ele, uma brecha para aquele funcionário que eu tô com medo que ele me roube, que ele passe, ele não devolveu o dinheiro do cliente, então eu posso roubar ele também, porque se ele faz isso com o cliente, eu posso fazer isso com ele. Percebe? A gente tem que praticar aquilo que a gente diz que é importante pra gente. A gente tem que vivenciar aquilo que a gente diz que é importante, pra gente ser o exemplo do outro. Então essa é uma outra dica. Eu tenho medo do meu funcionário roubar. Então começa por você. Começa você sendo íntegro. Pague os seus impostos. Faça as coisas da forma correta. Não fica dando jeitinho, porque se você fica dando jeitinho, o seu funcionário vai dar jeitinho com você também. Então, é nesse nível que eu tô falando, tá? E aí, gente, por último, em relação eu tenho medo dos meus funcionários me roubarem. Elimina o mal pela raiz. Isso é algo que a gente não tem como prever. A gente não tem como... a gente tem como minimizar a probabilidade disso acontecer, mas se a pessoa estiver disposta, entrou ali para isso, não vai ter muito como a gente fugir. Então, pode ser que aconteça, pode ser que um funcionário seu venha te roubar. E aí, se ele te roubar e você tem um controle correto, controle financeiro da sua empresa, você pratica o que você diz que é importante, você está tentando fazer de tudo ali para se blindar, e mesmo assim aquele cara foi lá e te roubou, você tem que cortar o mal pela raiz, você tem que expor isso e mandar ele embora.
Entende? Não adianta você contemporizar, não adianta, ai, coitado. Enfim, cada caso é um caso, né, gente? Eu não tô aí dentro da sua empresa, dentro da sua realidade. Mas o que eu entendo é que, assim, é necessário cortar o mal pela raiz. Porque se um colaborador, ele rouba você e você não faz nada, pode ser que eu não vá demitir de cara, não foi tão grave assim. Isso aí vai também muito de cada um, né? Não é pra tanto, eu não preciso demitir, eu posso dar uma chance. Ok. Mas isso tem que ficar claro para todo mundo, que foi dada uma chance e que ele vai corrigir, que tá todo mundo de olho, que isso não vai ser aceito novamente, para que outros não entendam que aquilo é aceitável e também comecem a querer fazer, tá? Você inibe o comportamento errado fazendo algo a respeito, tá? E aí, gente, por último, tem muita gente que tem medo de não saber separar o dinheiro pessoal do dinheiro da empresa e às vezes realmente nem separa. Pode ser que você nem tenha medo disso, pode ser que você esteja vivendo essa realidade e achando que tá tudo bem. Gente, isso é muito grave. Por que isso é muito grave? No momento em que eu não separo qual é o meu dinheiro, né, enquanto pessoa, e qual é o meu dinheiro enquanto empresa, eu perco zilhões de oportunidades, tanto para o meu negócio, quanto para o meu próprio desenvolvimento pessoal, para a prosperidade da minha vida pessoal. Separar o dinheiro é imprescindível. Se você pensa, grandes empresas não misturam dinheiro. O dono do negócio, ele tem ali o que a gente chama de prolabore. O que é o prolabore? O prolabore, gente, é o salário, de maneira simples, é o salário do dono do negócio. Você tem que definir qual vai ser o meu prolabore. Quanto eu posso me pagar para estar aqui trabalhando no meu negócio. Então você tem que, a primeira coisa é definir um prolabore. Eu quero ganhar, ou então, eu quero ganhar, sei lá, 10 mil reais. Aí você tem que ter o controle financeiro do teu negócio para saber se você tem lucro suficiente para tirar um prolabore de 10 mil reais. Que você tem que pagar todas as contas da empresa, pagar os funcionários e entender se sobra lucro suficiente para você ter um prolabore de 10 mil reais, ou seja lá de quanto for. E mesmo assim, eu vou tirar tudo que sobrar. Vai sobrar 20 mil, vou tirar 20 mil. Gente, isso não é adequado. Porque, sei lá, se sobra de lucro 20 mil aí, e eu entendo que um prolabore para mim, para eu viver confortavelmente, é de 10 mil, para que você vai pegar 20? Os outros 10 mil podem compor o caixa da empresa. A empresa precisa ter um caixa, precisa ter dinheiro em caixa para imprevistos, precisa ter dinheiro em caixa para investimento, para reserva de emergência. Assim como a gente, enquanto pessoa, precisa ter uma reserva de emergência, a empresa também precisa ter uma reserva de emergência. Então, se você pega tudo que sobra, pago todas as contas. Não, Raquel, eu pago todas as minhas contas. Tá maravilhoso. Eu pago todas as minhas contas e o que sobra eu pego para mim. Pronto, é simples assim. Não é simples assim, gente. Porque você está deixando de compor uma reserva de emergência para o teu negócio. Se você tiver um imprevisto, você vai ter que tirar dinheiro do seu dinheiro, que você está contando com aquele dinheiro para fazer outra coisa e não para a empresa. Então, vira uma bagunça, percebe? Então, assim, define o seu prolabore, que é o seu salário, antes de até de saber quanto que está sobrando, quanto é confortável para você. Eu vivo bem com 10 mil reais por mês. Então tá, aí você vai pra tua planilha, pro teu controle financeiro e entende, sobra isso? Não sobra? Só sobra 10 mil reais. Então é melhor eu viver com um pouco menos e pensar em estratégias para aumentar os meus resultados, para que eu possa ganhar 10 mil reais por mês. Ou então, eu tô ganhando menos, o meu lucro não dá 10 mil reais, então você vai ter que viver com menos ainda, pensar em estratégias para melhorar esse negócio, melhorar os resultados e aí sim tirar um prolabore que seja interessante para você, tá? E aí também, com o acompanhamento dos seus resultados, você pode começar a entender se você tem uma perspectiva de ganhar um aumento, se você não tem, se dá para você se dar um aumento, se não dá. Então, para isso, você precisa ter isso claro separadamente, tá? Então, assim como você paga um funcionário, como você paga uma conta de luz, você precisa entender que você precisa se pagar. Então, você define ali o seu salário, entende se você pode se pagar esse salário sem comprometer as contas da empresa e entendendo que é preciso deixar algum percentual desse faturamento para uma reserva de emergência para sua empresa e aí você tira esse dinheiro. E aí, quando eu preciso, eu vou tirando. Eu recebo tudo aqui na minha conta pessoal e aí eu vou tirando. Eu preciso pagar uma conta de luz, eu pago. Eu preciso pagar isso, eu pago. Eu preciso comprar uma roupa, eu compro. Gente, não. Então, assim, além de definir um prolabore, tenha contas correntes no banco separadas. Uma conta da pessoa jurídica e uma conta da pessoa física. E aí você define, eu vou me pagar de 15 em 15 dias porque o meu
o meu recebimento não é todo de uma vez. Então tá, então a cada 15 dias você tira. Então eu vou ganhar 10 mil reais. Então eu vou tirar 5 mil no dia 30 e 5 mil no dia 15. É isso. Entendeu? Não é pra você ficar pegando dinheiro avulso da empresa, porque você vai perder o controle disso saindo. É difícil de controlar e é como se você fosse pagar um funcionário. Você por acaso paga o seu funcionário assim, dando picadinho? Não, mesmo que você não tenha funcionário, você já deve ter sido funcionário de alguém. Ninguém recebe assim picadinho. No máximo, a gente recebe em 2 vezes. Eu já trabalhei numa empresa que eu recebia de forma quinzenal. Então, é o que eu sugiro que vocês façam. Ou vocês tiram o seu salário uma vez por mês e não mexe mais na conta da empresa, vive com aquilo que você definiu e que você pode bancar, ou então você tira a cada 15 dias. Mas tirou um dia, dali a 15 dias você tira de novo e acabou. Só dali a 15 dias. Não é para você ficar pegando dinheiro toda hora da sua conta, porque isso dificulta o controle. Facilita a vulnerabilidade do teu negócio, dificulta o teu controle, isso te deixa vulnerável para roubo. Então, assim, você percebe que uma coisa está atrelada à outra? Então, gente, tenha contas separadas de pessoa jurídica e pessoa física, defina o seu prolabore, de quanto você pode se pagar, faz uma retirada mensal, no máximo 2, para que você não fique fazendo essa confusão de dinheiro da empresa e dinheiro físico. E controle o seu fluxo de caixa, né? Então, além de fazer tudo isso que eu falei, você precisa estar controlando o seu fluxo de caixa. Porque controlando o seu fluxo de caixa, o quanto entra, o quanto sai, controlando o custo, controlando quanto você se paga, você vai conseguir entender, pô, eu posso manter esse salário aqui pra mim. Ou então, não, eu estimei, porque quando a gente começa, a gente não sabe muito bem quanto a gente vai poder se dar de salário. É uma coisa, às vezes, um pouco subjetiva. Eu falo, não sei, eu tô entrando agora nesse mercado, eu tô vendendo bem, mas será que eu posso manter tirando 5 mil, tirando 2 mil, tirando 10 mil? Então, como é que você vai descobrir isso? Você precisa acompanhar os resultados do teu negócio e agir, gente. Sempre que você percebe uma oportunidade, uma dificuldade, ela é uma oportunidade da gente agir, da gente fazer algo diferente para tentar mudar aquele resultado. É aquela velha história, né? Não adianta a gente fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, se os seus resultados financeiros do seu negócio não estão bons, você continua fazendo a mesma coisa, isso não vai te trazer resultados melhores ou diferentes. Você vai continuar na mesma. Então é importante que você pense em alternativas, em ações diferentes para você mudar os resultados do seu negócio e ir experimentando. E aí você continua analisando e controlando para você poder entender, não, agora dá para eu manter esse prolabore para mim. Não, eu posso aumentar. Não, eu preciso diminuir, preciso fazer diferente. E assim você vai. Então, para não misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal, você precisa fazer essas separações. Começa pela conta corrente, abre uma conta corrente para pessoa física e pessoa jurídica, define o seu salário, faz uma retirada mensal, no máximo quinzenal, controla o teu fluxo de caixa. E aí assim você não vai fazer tanta confusão com o dinheiro da empresa e dinheiro pessoal e você vai conseguir gerir melhor tanto fazer a sua gestão financeira pessoal melhor, como fazer a gestão financeira do teu negócio bem melhor também. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!